Por que a catarse acontece? Ela é fruto da nossa personalidade. A nossa personalidade reinou em nossa vida, escolhendo e escolhendo muitas das coisas que a gente não quer. E é por isso que quando a gente procura uma ferramenta, como a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, e ela encontra com essa mente que está turbulenta, cheia de desejos e de faltas, porque todo desejo nasce de uma falta, é que acontece a catarse. Se você tem sombras, o que são sombras? Sombras são as nossas memórias e os nossos condicionamentos. Então, quando a gente escolhe um caminho de iluminação, por exemplo, como a ressonância harmônica, essa energia ela vai limpar o seu sistema. Sua mente vai perder o controle. Você acha mesmo que esse reino, que esse rei, que essa rainha, que é a nossa mente condicionada, vai entregar esse reino assim para você de mão beijada? Sem nenhuma força, sem lutar nenhum segundo? Gente, é evidente que não. Nós nos apegamos às ilusões de tal maneira que quando a verdade nos é revelada, a gente resiste. E aí a gente diz que a verdade dói. Mas o que dói, gente, não é a verdade. É a ilusão que nós estamos apegados. Eu quero que seja daquele jeito. Eu quero que seja tão bonito quanto eu sonhei. Mas a verdade estava lá o tempo todo me dizendo, não era desse jeito. Não era como eu sonhei, mas eu não quis olhar porque eu tenho dentro de mim a sombra. E o que é a sombra? É um condicionamento que foi colocado através de imagens, porque o nosso inconsciente, ele capta essas imagens. E a gente começa a acreditar em mitos passados pelas mídias, pelos caminhos e meios que a Matrix vigente tem para nos distanciar da verdadeira realidade. Então a gente, sempre que tem algum tipo de dor, a gente tende a ir atrás da distração. Então o que esses olhos e esta mente vê através desta lente, ela se interessa. E ela é muito volúvel nessa conexão com as imagens. Mas quando a gente conhece a si mesmo, a gente já começa a compreender o que é que esta mente gosta, como ela foi condicionada. E aí acaba o julgamento. Se eu entendo como a minha mente entende, se eu compreendo o que ela compreende, eu posso usar justamente os mecanismos que condicionaram essa mente para descondicioná-las para outro caminho. Então quer dizer que imagens para o nosso inconsciente, para a nossa mente, têm um grande valor. E o filme Matrix é um filme que pode nos ajudar a compreender o que são as catarses. O Neo, quando ele recebe esse confronto com o Morfeu, e ele começa a ter os primeiros contatos, logo no primeiro filme, para mim é um dos melhores filmes, que ele é muito filosófico, ele parece muito conosco, quando a gente começa o caminho do despertar espiritual. Então, a Trinity, quando conversa com o Neo, que fala para ele que ele já duvida, que ele está procurando algo, não parece um pouco com a gente, meio naquela do tipo, por que meu trabalho é do jeito que é? Por que eu estou casada com a pessoa que eu estou? Por que as coisas acontecem comigo do jeito que elas acontecem? Quando a gente começa a fazer esses tipos de questionamento, como quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? É, na verdade, a nossa consciência e a nossa centelha divina, que é a vida que habita dentro de nós, nos chamando para uma conversa mais real. A pergunta que a consciência está fazendo para nós é até quando você vai ficar repetindo padrões que te levam ao sofrimento? E são essas angústias e esses sofrimentos que fazem com que a gente comece a procurar um caminho espiritual. Então, seja pela ressonância harmônica ou qualquer outro caminho, dá uma olhada também neste filme. Quando o Morfeu encontra o Neo e oferece para ele, você tem a pílula vermelha, que vai lhe mostrar a realidade, vai quebrar os paradigmas, vai quebrar esses condicionamentos da mente, ou você tem a pílula azul e volta para o reino das maravilhas. Então, o Neo ali ele é confrontado sobre o destino. O que é o destino? E ele não gosta do destino. Ele diz, destino é uma coisa que já foi pré-programada e eu não tenho direito de alterar. Então, aquelas pessoas que se perguntam, quem sou eu? Por que eu faço as coisas do jeito que eu faço? O que eu estou fazendo aqui? Estão sendo confrontadas por esse Morfeu. Só que esse Morfeu é a nossa consciência. É como se no filme Matrix fosse colocado em pessoas. Então existe uma Trinity dentro da gente, existe um Morfeu
que nos chama para a verdade, que é a nossa consciência, do tipo, será que você vai ficar repetindo isso até quando? Então está na hora de parar de repetir, de parar de buscar e substituir, satisfazer desejos, dos quais muitos desses desejos você se arrepende. Muitas vezes a gente trabalha muito para conseguir algo, num trabalho que a gente não gosta, lidando com situações que a gente tem que suportar para poder pagar os boletos no final do mês, para comprar coisas que a gente não precisa e para se submeter e acabar ficando doente na frente de um psicólogo, que é o caminho que a maioria procura. Ou vai para uma igreja ou vai parar no psicólogo. Por que a gente precisa de psicólogo se a gente tem consciência? Por que eu preciso que alguém me diga onde é que eu estou errando se eu não consigo nem olhar para mim mesmo? Então estou desmerecendo o trabalho do psicólogo. A gente precisa que alguém nos mostre onde nós estamos condicionados. E a ressonância harmônica, ela tem esse trabalho que o Morfeu faz com o Neo. Quando o Neo, no filme, ele toma a pílula vermelha, o véu abre para ele. Ele começa a entender que ele é um escravo. E que como escravo ele fazia coisas das quais ele não gostava, trabalhava um trabalho que ele não gostava, ele se submetia a coisas que ele não gostava, ele não era feliz, assim como nós temos uma pseudo-felicidade quando a gente se apega à matéria. O ter para ser não pode proporcionar ao ser o que o ser pode proporcionar à matéria que tem. Olha que confusão que eu fiz aqui. Então, tudo que vem do ser, quando se relaciona com o ter, supre não somente o ser, como o ter. Mas tudo que vem do ter, que é da matéria, que é da mente, a mente é materialista, a mente é mental. Só que a mente ela só pode possuir a matéria através do corpo físico. Então significa que quando a mente perde o corpo físico, o que resta a ela? A não ser o looping. Mas quantos de nós já não estamos nesse looping repetitivo? Relacionamentos, trabalhos, sofrimentos, dores, doenças. Gente, nada disso existe, tudo isso é criado pela mente. E as catarses são justamente dores que a mente causa ao corpo físico e que nós, por não conhecermos as nossas personalidades, porque eu falo a personalidade, mas nós não temos apenas uma. Nós temos diversas. Por exemplo, dentro de nós, as mulheres, tem uma mãe, tem uma mulher, tem uma menina, tem uma professora, tem uma dona de casa. Então, são personalidades. Como é que cada uma delas está relacionada com a sua essência? E o quanto cada uma delas se tornou tirana. Então, se você começa a identificar isso, você começa a compreender, você pode converter isso. E nesse caminho da conversão, a dor vai acontecer, a catarse vai acontecer? Vai. Porque vai bater de frente com o condicionamento. Então não tem como se iluminar, não tem como você fazer um caminho espiritual sem a catarse. Gravei um audiolivro para você aprender a se conhecer sem esforço. E está aqui na descrição e na tela final desse vídeo. Eu desejo que você tenha uma belíssima reflexão com essa audição. Namastê!